gravar. Então, aqui é o critério 3. Tá perdida, né? O critério 3, que tem todos esses verbos bonitinhos. E tem alguns detalhes aqui que são interessantes, mas eu não vou ficar muito apegada a essa tabela, porque eu quero passar para os últimos slides para vocês me ajudarem a avaliar por que aquela pessoa tirou aquela nota, coisas assim. Os verbos, né? Eles não é só passar por cima desses verbos. Qual a diferença, né? Entre selecionar e relacionar. Uma coisa é o que eu pego ali do mundo e relacionar é como eu coloco um em relação ao outro. É como um faz parte do mundo junto com o outro. Dialogando com aquilo que a Jade estava conversando comigo agora há pouco sobre o uso do repertório, assim, aquilo que eu peguei do filósofo, aquilo que eu peguei do Todo Mundo Odeia o Chris, aquilo que eu peguei da Netflix, então eu selecionei aquilo. Como que eu vou recortar, ainda é seleção, né? Recortar partes daquilo para estabelecer relações que vão demonstrar a minha, que é o quarto verbo, interpretação. E tudo isso de um jeito que não seja só o que eu entendo, mas também o que o outro entende, que seja organizado. E aí, especificamente, informações e fatos, que é o que tem que ter em toda argumentação, tem que ter exposição de ideias, exposição de descrições, dados, às vezes um pouco de história que você precisa contar ali em função dessa interpretação. E aí as opiniões e argumentos. O que eu na minha nomenclatura, chamo de argumento, que é o parágrafo inteiro de argumento, o INEP está chamando aqui de tópico frasal, né? Então, é trazer aquilo que você acha com aquilo que você fundamenta. Então, a opinião, o argumento, com a informação e o fato. Para quê? Para que alguém colocou tudo isso? Expondo esse caminho teórico, que é a defesa do ponto de vista, tá? Então, é aqui que a gente avalia uma série de coisinhas, assim, desse nível. Mas vamos olhar aqui o 80, o 120, o 160 e o 200. O 80, ele só acontece quando a gente tem problema no critério 2. Se no critério 2 você está tangenciando o tema, alguma coisa desse tipo está acontecendo, aí as coisas começam a ficar, ficam ali no 80. Se você fica muito pouco relacionado ao tema, você fica com 40. Se ele é parcialmente relacionado, você fica ali no 80, mas ainda não está funcionando direitinho como a gente precisa que ele funcione, e fica ali ainda limitado às ideias, não aos repertórios, não aos fatos e aos dados, mas às ideias dos textos motivadores. O 120, veja que muda muito pouca coisa, ele é relacionado ao tema, também tem uma limitação do argumento, e aqui ele é desorganizado, aqui ele é pouco organizado. Mas todos eles, perceba que aqui no 40, não, mentira. Todos eles são em defesa de um ponto de vista. Então, assim, para acontecer, para ele ser para ele ser alguma coisa de pontuação nesse critério, ele precisa de defesa. O que isso significa? Que tem que ter direção no projeto de texto, né? Se você tem algumas coisas ali, mas não está relacionado ao tema, o seu texto está dentro do tema. O seu critério 2, você tirou pelo menos 40. E aí, o resto que você traz não tem muito coisa com coisa e não tem nenhuma direção de para onde essa pessoa está indo, que raciocínio é esse? É sem defesa de ponto de vista. Ou então, se ele é pouco relacionado ao tema, tem essa incoerência que não defende o ponto de vista. Ali nos 40 também. Mas a partir do 80 já tem uma clareza de direção.
E essa direção vai ficando cada vez melhor a partir de como as coisas se relacionam. Você vê que, como eu estava falando, no 120 ele está pouco organizado. No 160 já é bem organizado e, consequentemente, passa a ter indício de autoria. A gente vai falar mais da autoria daqui a pouco. Os 200 pontos tem tudo relacionadinho e não é só organizado. É consistente e organizado. É consistente, estratégico e organizado. Que é um pouco... O que é o estratégico? É aquilo que eu estava falando com a Jade. Por que eu vou trazer um negócio que mais me confunde do que me ajuda? Eu vou trazer aquilo que me ajuda para demonstrar o ponto de vista que eu quero, na ordem de coisas que eu quero. E algumas informações, inclusive, eu vou omitir para eu fazer aquilo funcionar. E outras eu vou enaltecer. Isso é uma manipulação da linguagem, mas não é uma manipulação que esteja fora da realidade. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, quando eu falei com vocês, né, a gente estava conversando no grupo sobre o tema da medicina ABC, que eu usaria ou o físico, né, aquele filme que era livro, né, o físico, ou o Eu, Robô, ou o House. O Eu, Robô é uma história mó legal, tal, que o Will Smith é meio robô, meio humano, porque ele quase morre, né? E aí precisam praticamente acoplar um robô inteiro ali, meio robô, no corpo dele para ele continuar sobrevivendo. E aí ele tem uma relação afetiva um pouco mais profunda com os outros robôs. E aí isso acaba fazendo dele ali um diplomata entre os robôs e os seres humanos. E ele é o herói da história, né? Que salva o dia, para variar, né? Will Smith, filme apocalíptico, salva o dia. Mas veja que isso não tem nada a ver com a história da inteligência artificial para melhorar a vida do ser humano. Tem muito pouco, né? Não é inteligência artificial, é robótica. E aí, o que eu usaria do Eu, Robô? O computador mãe lá, que fica na torre especial na cidade, que se vira contra os seres humanos. Essa parte da história, ela é uma seleção importante para provar o meu ponto de vista de que a inteligência artificial é funcional desde que ela seja bem arquitetada para não e bem usada, né, pelo ser humano, para que ela não fira princípios éticos, que não tem nada a ver com o corpo do Will Smith. Então, eu não falaria sobre isso para contextualizar o filme. Eu não falaria, ele é meio robô, meio humano, barará, barará. Eu omitiria essa informação, porque ninguém vai falar assim, mas ela não falou que ele é meio robô, porque isso não é estratégico para esse texto, tá? Então, é por aí que a coisa vai. O que fica de fora, o que fica de dentro, que eu vou organizada, estrategicamente, consistentemente tentar escrever o meu ponto de vista, defender o meu ponto de vista. A história da autoria, ela assim, se vocês abrirem o manual de correção, critério 3, lá no final tem a bibliografia. Tem um livro inteiro sobre autoria. Isso para falar de um pesquisador da área de teorias do texto que fez esse livro sobre autoria. Mas tem uma infinidade de coisas para tentar definir, construir o conceito de autoria. Agora, o que é verdade sobre a autoria é que ela é perceptível. Um leitor não muito experiente já consegue perceber a diferença entre um texto mais autoral e um texto menos autoral. Quanto mais experiente e mais treinado é o seu leitor, no caso o seu corretor, mais fácil fica de ver a autoria. Eu costumo encher o saco dos meus alunos que a autoria se faz quando a gente vai construindo o texto um pouco emocionalmente, né? O Aristóteles, na retórica, fala que a gente tem que ter essas três coisas, né, para que a retórica se faça, né, para que a argumentação se faça, que são as informações, o lugar que você fala, o suporte que você tem e a emoção que você dá. E aí você juntando os três, você teria o argumento perfeito. Então, o lugar é uma letra legível, é uma folha fácil de ler, é um
um PowerPoint, um ambiente visual, a voz, uma, uma ágora, né, para você fazer a sua argumentação. Isso está dado já. A parte dos dados, dos fatos, da construção, né, é o conteúdo que você vai trazer para dentro do seu texto. E essa parte, né, da emoção, esse terceiro item aqui do meu triângulo, do meu não, né, dele, a emoção, é o ser humano falando. Hoje eu falei para a Bruna, o método tá ótimo, só que tá um pouco, como é que eu tinha chamado? Método mecânico. Tá um pouco mecânico. Então, trazer mais Bruna. Esse trazer mais Bruna é trazer mais dessa emoção dela, da emoção, do modo como ela pensa. Até, às vezes, fica um pouco dramático, às vezes fica até contundente demais, mas ele funciona, isso funciona, né? Isso adiciona autoria ao texto. Tem uma outra forma também que a autoria é metaforizada, que é uma assinatura, é um jeito de escrever que fica evidente que quem escreveu aquilo foi aquela pessoa. É comum, depois de um tempo que você estuda, por exemplo, um poeta, você ouve aquilo ali que foi escrito, você não necessariamente já leu aquele poema, mas você lê um poema dele sem o nome dele, assim, você fala, nossa, isso parece tanto com Drummond. Aí quando você vai ver, você fala assim, nossa, era Drummond, bola de cristal, eu acertei. Não, desculpa, não foi você que acertou, é o Drummond que tem uma linha de coisas, de fazer as coisas que aquilo parece e vai se transparecendo, vai ficando como um rastro que ele deixa. Isso é comum na pintura, no cinema, em qualquer arte a gente tem isso, e inclusive em sala de aula a gente tem isso. Cada professor, conforme vai desenvolvendo a sua aula, vai conferindo personalidade a essa aula. Então ele tem autoria, professor de exatas, inclusive, né? Confere personalidade àquilo. Então você tem o ambiente, a aula, a lousa, não sei o quê, o conteúdo que tem que ser bom também, e aí essa personalidade do professor que funciona bem para tal fim, que é o fim pedagógico. Então é o conjunto das coisas. Segundo aqui o próprio manual do Enem. Observamos que um texto que traz diversos conhecimentos não apresentados nos textos motivadores pode não ser estratégico. Então, traz um monte de repertório externo, mas não é estratégico, não é organizado, não desenvolve essas ideias, enquanto um texto que traz apenas repertório baseado nos textos motivadores pode ser estratégico e bem desenvolvido. Só olha para o título do slide, competência 3. Não estamos falando de competência 2. Na competência 2 é julgado se tem repertório, se ele é bom e se ele é bem desenvolvido, se ele é pertinente, se ele está intertextual, está tudo certinho. Aqui está julgando se o repertório que foi trazido, seja ele do texto motivador, seja ele do repertório externo do candidato, se ele foi bem desenvolvido com estratégia. Isso significa que um texto que dá voz apenas aos textos motivadores pode ter autoria. Então, mesmo que eu tenha 160 no critério 2, eu posso ter 200 pontos no critério 3, porque eu desenvolvo autoria com isso. Qual é a nossa treta? Não vamos perder os 40 pontos do critério 2, vamos brigar pelos dois critérios. O importante para a competência 3 é a autonomia do texto, que deve se sustentar sozinho. Então, o leitor, quando lê o seu texto, é um pouco aquilo que eu falei para a Jade. Eu não preciso saber exatamente sobre capital cultural, porque o autor do texto vai selecionar o que é suficiente para eu entender o que é capital cultural. E não vai explicar mais, porque não é um texto sobre capital cultural, é um texto sobre cultura, é um texto sobre educação, é um texto sobre manipulação, é um texto sobre alguma coisa que tem a ver com capital cultural. Então, o quanto daquilo é importante de ser dito. Alguém me interrompa se eu vou contar uma história que eu acho que ajuda bastante a entender o que é que entra, o que é que não entra. E aí, se eu já tiver dito isso nesta sala, me interrompam, por favor. Que é a história
da priminha do meu ex, quando ela perguntou sobre parto normal, o que era parto normal. A prima mais velha estava grávida, e aí ela ia fazer parto cesárea, então a mais novinha, que tinha uns 8, 9 anos na época, e aos 9 anos ela ainda não sabia de onde vêm os bebês, o que me deixava muito estressada e preocupada. E aí ela já tinha entendido que o parto cesárea era um corte, né? Um corte vai tirar o neném, beleza. Ela não ficou horrorizada com isso, porque era o médico que ia fazer, ia dar tudo certo, então tava tudo bem. Aí, sei lá, porque as mulheres adultas da casa estávamos conversando sobre parto, aí falou, parto normal. Vem a criança com suas antenas atentas e fala, o que é parto normal? E aí todo mundo ficou assim, com a cara desse jeito, assim. E aí eu pensei, né, com meus botões, como é que explica para a criança o que é parto normal? Aí eu fui, vou tentar fazer um percurso que dialogue com a história do Bourdieu e da Jade, né? Eu fui lá longe no conceito, eu falei, bom, tem o parto natural, tem o parto normal, tem a anestesia, então, tem a questão da humanização, tem a cesárea humanizada também, tem um monte de coisa aí que envolve, né, a questão parto e tal. E aí eu sabia que se eu usasse alguns termos, algumas coisas, ela ia fazer outras perguntas. Acho que o da hora da criança é isso, né? Você fala uma coisa, ela se contenta ou não. Se você dá o suficiente para ela se contentar, você encerra o parágrafo ali. Se você dá mais, ela vai falar, mas como assim, né? E então o percurso que eu fiz com ela foi resgatar o mundo que ela já conhece. Então o que eu falei para ela, não tem um buraco para fazer xixi e um buraco para fazer cocô? Então eu fui onde ela conhece, ela sabe no corpinho dela um buraco, outro buraco. Aí ela falou, tem. Aí eu respondi, tem também. Aí eu joguei um pouco, mas joguei nas mulheres adultas, tem também um buraco para sair o neném. Achei melhor deixar isso das mulheres adultas, porque ela provavelmente poderia me perguntar o quê? Mas onde está isso em mim? Porque eu tenho certeza que ela não tem noção da diferença entre a uretra e o canal vaginal. Então eu fiz de conta com ela, iniciante no assunto, não especialista no assunto. Considerando a nossa diferença de experiências, a especialista ali era eu, não ela. Ainda que eu não seja especialista em parto. Graças a Deus. Ou não, deve ser mó da hora. Mas ela ali, considerando o nosso nível de experiência na vida, a experiente sou eu, a inexperiente é ela. Então, eu introduzi a partir do que ela já reconhecia, mesmo que o conhecimento dela sobre a fisiologia seja enviesado, não seja tecnicamente o mais correto, certo? Mas tem ali uma memória suficiente para esgotar a quantidade de perguntas que ela faria. Falei, tem um de A, tem um de B, um de cocô, um de xixi. Na mulher adulta tem um de sair neném também. E ela ficou, tá bom. E seguiu com a vida dela. Ela não perguntou como abre, como não abre, não perguntou como o neném entrou lá, nem nada desse tipo. É lógico que ela podia fazer outras perguntas e ainda daria, né, para fazer alguns recortes ali sem eu ser obrigada, eu que não sou mãe dela, não sou porra nenhuma, ser obrigada a explicar de onde vêm os nenéns, né? Então, porque tinha isso também, né? Eu podia manipular a conversa justamente para forçar ela a me perguntar e eu falar, olha, gente, tá vendo? Precisa contar para essa menina de 9 anos de onde vêm os bebês. Então eu ia criar um outro projeto de texto que estrategicamente ia forçar as perguntas, ia forçar as respostas dela para criar uma outra argumentação sobre, olha, então agora a gente precisa contar. Faz sentido esse percurso, né? Então, por mais que eu esteja não tenha falado em uretra, canal vaginal, antes, né? Eu contornei e estanquei a pergunta que foi aberta, o tópico frasal que foi aberto. É esse o caminho, tá? Da autonomia do texto. Aquela conversa teve uma autonomia, ela começou e acabou em si mesma,
partindo do pressuposto do que, com certeza, uma criança de 9 anos conhece. Buraco do xixi, buraco do cocô. Faz sentido isso? Tá? Essa é a história da autonomia. E aí uma coisa muito importante mesmo dos textos motivadores, o texto deve se sustentar sozinho, sem depender de conhecimento exterior por parte do leitor, mesmo dos textos motivadores. Então, não vale colocar assim, eu coloquei o dado, mas não coloquei a fonte porque estava na coletânea. Eu falei isso aqui, mas eu não fundamentei muito porque estava na coletânea. O teu papel ali é fazer de conta que a coletânea é uma mini biblioteca de onde você está tirando dados e jogando para o texto. Jogando interpretativamente, com estratégia e tal. Então, é como se você, né, considerando o quê? Eu gosto dessa metáfora também. Eu não entrei na prova, você entrou na prova. Aqui de fora, a gente só recebe a frase tema. A gente não recebe a coletânea. E você passa lá 5 horas perto daquela coletânea. Então, você tem muito mais tempo de vida perto daquele repertório do que eu. Então, você sabe mais sobre ele naquele momento do que eu. Então, aquele texto que você escrever, se eu for a sua leitora, você não tem que escrever pensando, mas a Cora já sabe o que é tal conceito, o que é tal outro conceito. Eu vou escrever para que a Cora entenda, porque eu sei e a Cora não sabe. A Cora sabe o que é o buraco de fazer xixi. Faz sentido? Tá? A coletânea é a tua mini biblioteca. É um texto que se explica por si só. Que é muito próximo do texto da Bruna. Né? A Bruna foi conversando e tal, eu só falei, presta atenção aqui para ter a legitimação do repertório externo. Mas conforme a gente ia lendo, a gente ia entendendo que esse repertório, que os porquês das coisas estarem ali, exceto quando entrou a história lá do que eu fiz a metáfora do chocolate, porque não desenvolveu autonomamente sozinho. Eu tive que perguntar para a dona do texto, o que você quis dizer aqui? E aí, eu não ia ter isso na vida real, né? Não, fora da sala de aula. Então, o que será considerado na competência 3, portanto, é a forma como o texto é trabalhado. Então, aqui não é considerado criatividade, qual outro repertório, não. É se ele é escrito, organizado, consistente e estratégico. Levando isso em conta, podemos afirmar que para atingir o nível máximo, o importante não é o que é mobilizado, mas como esses verbos são trabalhados. Assim, na avaliação de 2019, eles entenderam uma boa organização, um bom desenvolvimento. Sobre a palavra estratégia, eu adoro essa palavra para pensar em texto. Inclusive, eu gosto de jogos que tem que ter estratégia. Não gosto muito de jogo que tem que ter manuseio de carta para estratégia, porque eu fico meio perdida. Mas acho que é por causa da quantidade de gente. Se é um jogo sozinho, assim, eu fico mais de boa. Mas onde eu quero chegar? A estratégia tem que prever passos. Né? Então, eu digo uma coisa, porque esta coisa vai ter um resultado numa próxima coisa, que vai ter um resultado numa outra coisa. Não necessariamente uma causa, uma consequência, uma causa, uma consequência. As relações lógicas da língua portuguesa são várias. Mas eu coloco uma coisa aqui já prevendo que uma outra vai vir na sequência e uma outra vai vir na sequência. Se eu disser uma informação que vai ficar mal explicada, eu preciso explicar, selecionando o que é fundamental. E aí, o que é fundamental, o que não é? O eu robô fundamental é um computador que foi programado para ser autônomo e não para ser um provedor de recursos para o ser humano. Não tem importância falar que o Smith é meio robô, meio ser humano. Então, isso estrategicamente seria burro eu colocar ali, porque ia me atrapalhar na estratégia que eu quero chegar. Então, é o que me atrapalha, o que me ajuda, né? O que entra, o que não entra. E aqui vale um parênteses para falar sobre o uso de repertório. Pegar os nossos repertórios que a gente acha que precisa de um monte, né, e gerais e tal, e falar mais, e tentar fatiar esses repertórios. A gente já conversou um pouco sobre isso nas aulas de repertório na turma SEMI, não na turma ENEM.
Agora eu nem lembro, quando o Michael falou sobre o Todo Mundo Odeia o Chris. Ah lá, quando ele precisa ir para a escola do centro, porque as escolas de perto de casa são precárias. O plot do Todo Mundo Odeia o Chris não é exatamente a questão da escola. O plot é uma família negra que mora num bairro periférico para negros, né, ali dentro do racismo estrutural dos Estados Unidos, que ele passa perrengue, que ele é engraçado, e é isso, né? Mas, por exemplo, tem uma proposta de redação na pastinha de vocês sobre se a medicina alternativa coopera com a medicina tradicional. A mãe do Cris tem o lance lá do xarope, né? Para tudo ela dá o xarope. Esses dias eu estava fazendo pesquisa, não lembro para quê, para o tema de redação. E eu descobri que mais de 70% das doenças que o ser humano tem ao longo da vida são tratadas em casa, não são tratadas no hospital. Você não vai para o hospital por causa de todas as doencinhas que você tem. Ah, deu um herpes, não, um pequeno herpes. Você não vai. Deu um não sei o quê, uma dor de barriga, deu uma indigestão, uma diarreia. Muitas vezes a gente não vai para o hospital por causa de diarreia. E não é um negócio que pode ser perigoso. Então a gente fica observando em casa primeiro, e aí no Gatorade a vida se resolve. Gatorade com Floratil e já era. E aí, onde eu quero chegar com isso? Vocês estão vendo que eu estou tentando fazer uma relação de uma família que cuida do processo saúde e doença, afastado do hospital, longe do profissional de saúde, e dessa mãe que tem um saber, que pode ser um saber ali de vó, né, um saber popular sobre o xarope e essas relações. Por exemplo, eu sou a louca do própolis, eu adoro própolis. Eu enfio própolis em tudo que eu posso. E aí, recentemente, eu descobri que ele é um antibiótico mesmo, de abelha. De abelha eu já sabia. Ele é um antibiótico, e ele é um antibiótico que tem um funcionamento muito bom para a garganta. E que isso não é só a minha avó e a minha mãe que achavam. E isso tem estudo científico ali validando essa ação antibiótica para as coisas que atacam as gargantas das pessoas. Lógico que ele seria um antibiótico de entrada, né? Muito diferente do antibiótico de última geração, mas ele tem. Então, eu tô aqui tentando com eu ia falar brócolis, com o meu própolis, com acho que eu tô com fome, o xarope da Rochelle e esse dado que eu trouxe aí sobre as famílias, tentando mostrar que eu peguei ali o plot do Todo Mundo Odeia o Chris e esqueci dele. Eu não preciso falar que ela é uma mulher da periferia, que ela é negra. Nada disso é importante nessa história de tó xarope, tó xarope, tó xarope. Agora, por exemplo, se a gente fosse falar da vulnerabilidade da população negra, ou da questão do trabalho, ou da questão da mulher negra sem cônjuge com filhos. Qual que é o orgulho da vida da Rochelle? O meu marido tem 3 empregos, né? Ela fala isso. Tô inspirada com o Cris hoje. Então, por que isso é um orgulho? Primeiro, porque trabalhar é motivo de orgulho na nossa cultura, na nossa sociedade. Segundo, porque eles têm os filhos deles e ela tem um companheiro que é um bom provedor. Isso está dentro de vários valores. Então, ela não só se vangloria, ela também se percebe como em menos vulnerabilidade do que uma mulher que tem as crianças e está sozinha. Então, eu consigo fazer já vou responder essa pergunta, Clara. Muito boa pergunta. Eu consigo fazer esse estabelecimento de intertextualidade. Aí a Clara pergunta: por se tratar de uma família da realidade dos Estados Unidos, tem problema? Como eu faço a ligação com o Brasil? É um problema se não fizer a ligação com o Brasil. Já, né, a sua própria pergunta meio que se autorresponde. Como que a gente faz? A gente faz tanto a ligação com a ficção quanto a ligação com os Estados Unidos.
Você vem, né, ainda que seja um seriado de ficção sobre uma família norte-americana, uma família estadunidense, muito pode ser observado na realidade, muito se identifica na realidade da família da mulher, né, brasileira. Pronto, você fez, muito pode ser observado, muito pode ser relacionado, muito pode ser conjugado, né, a análise da ficção, por mais que fale de uma família estadunidense, também se estende à análise da realidade das famílias brasileiras. A Jade está me dizendo, você ia adorar a escola que eu estudei. Eles davam própolis para tudo. Podia não ter remédio para dor de cabeça, mas própolis nunca faltava. Eu numa oficina de própolis, assim. Eu corto, eu me machuco, eu passo própolis. Aparece espinha, eu passo própolis. Eles faziam isso também, tanto é que vira e mexe a gente ficava super irritado, que a gente aparecia lá com os cortes, aí só vai te passar um própolizinho aqui. Adorei, na verdade fui eu que escrevi o regimento interno dessa escola. Clara, espero ter respondido. Vamos avançar aqui. Aqui são os verbos. Eu vou deixar um pouco mais avançado, porque eu quero fazer esta parte aqui. Ó, uma coisa importante é essas bolinhas aqui. A inteligibilidade da redação depende de relação de sentido entre as partes. Então, anota aí, como diz o Gabi, anota para não esquecer que você tem que retomar os elementos da frase-tema em todos os parágrafos, trazer um repertório externo que tem que ser legítimo e bem intertextualizado, e a relação de sentido entre os parágrafos, especialmente entre os parágrafos de argumentação, tem que ser muito clara para você, para que você faça tópicos frasais que de fato são independentes um do outro, ao mesmo tempo que tem uma relação de sentido, uma relação lógica. Então, um funciona por si próprio, o outro funciona por si próprio, mas naquele texto eles funcionam como problema 1, problema 2, um problema que se agrava no problema 2, um aspecto positivo que tem seu aspecto negativo, então tem as suas dificuldades operacionais na vida real, as suas contradições reais. Uma causa e uma consequência. Então, isso tem que ser muito claro para você, porque a sua estratégia argumentativa vai sair justamente de onde você começa e onde você quer chegar, passando por qual percurso, né? Então, uma vez que eu desenho isso, quando eu digo desenho, eu quero dizer que eu escrevo isso. Escreve, mesmo que seja uma frase de boteco, uma frase horrorosa, uma frase que você fala, nossa, eu nunca vou escrever isso na redação. Anota para não esquecer, porque ela é o seu guia, que vai servir depois para você ampliar, melhorar aquilo lá. Quando você determina qual é a relação entre os parágrafos, você também consegue assim, eu pensei em usar o eu robô, beleza, então eu vou jogar o eu robô para cá, porque vai nesse aqui, porque eu quero falar da inteligência artificial e tal. Aí, vamos supor que você tá lá pensando no eu robô e batendo a cabeça, como é que vai contar essa história que é meio ficção científica, para falar que deu errado, e se dá errado, a ética não é cumprida. Aí, de repente, vem uma ideia assim, e se eu falasse do House? Aí você fica, e agora? Eu robô ou House? Faz um teste, conversa com você mesmo. O House, por que ele seria funcional para mostrar o meu ponto de vista? Olha só, se o profissional é um bom profissional e ele já consegue fazer bons diagnósticos, o que ele vai conseguir se ele tiver uma máquina ali de fazer previsões, né, de probabilidades, de cruzar dados e fazer análises do lado dele? Ele vai melhorar mais ainda a performance dele no diagnóstico, né? O médico vai melhorar essa performance no diagnóstico. Então, eu consigo, por exemplo, dizer que ali na ficção, se o House tivesse uma ferramenta de inteligência artificial, os processos de tentativa e erro do tratamento seriam diminuídos pela máquina, porque a máquina ajudaria a fazer um diagnóstico mais rápido.
E isso colocaria o paciente numa condição melhor, colocaria o paciente com mais qualidade de vida durante o tratamento. Ou seja, seria antiético não usar a máquina. A relação ali é de usar bem usado em prol da vida do paciente. Ficou muito mais fácil de fazer do que a do Eu Robô. Aí eu pronto, pensei na minha cabeça, tá mais fácil, anoto e começo a rabiscar o rascunho disso. Então, e aí, quanto mais a gente faz isso, mais rápidas essas decisões vão sendo tomadas na nossa cabeça. Mas tem que escrever, no começo principalmente, para depois ir organizando. Às vezes, quando eu escrevo redação na sala, assim, na lousa, para os alunos verem, mas como você pensa nisso agora? Mas como você já falou essa frase tão organizada? Eu dou aula de redação não só há algum tempo, mas durante muito tempo do meu dia. Não é nem da minha semana, é do meu dia. Eu fico fazendo isso. Então, porque eu faço muito, eu faço mais rápido. Ninguém está pedindo para fazer do jeito que eu faço, mas o fato de repetir, foi dando agilidade. Então, é executável. É a mesma coisa das etapas de uma equação. Você vai lá, eu fazendo, eu preciso ir uma, depois a outra, e aí eu confiro se eu não errei sinal, aí eu vou na teoria e vejo se eu não pulei nenhuma etapa, aí eu, né, tá, então tá tudo, tá, beleza, aí eu sigo mais uma, aí eu fico olhando e falo, tá, mas agora eu tenho que fazer esta fórmula ou esta outra fórmula? Eu volto para a teoria, aí eu volto para a equação, aí eu erro, aí eu levo para o professor, aí o professor me explica onde eu errei. Então, assim, isso é muito difícil para mim. E eu faço isso nunca, né? Eu tô contando aqui minha história de estudante. Eu não faço isso mais, mas eu tenho confiança, hoje, com os meus 32 anos, que se eu fizesse bastante, eu ia começar a ganhar agilidade nisso, porque, né? Prática. Então, é a mesma coisa aqui, são habilidades, inclusive as duas são habilidades estratégicas e de linguagens. A progressão temática, né? Já falei, então, o tópico 1 e o tópico 2 serem diferentes, mas na mesma direção argumentativa. E a adequação entre o conteúdo e o mundo real. A gente também já conversou sobre isso. Aliás, tem mais coisas sobre o mundo real aqui que a gente vai conversar. Então, eu não posso ficar confusa em momento nenhum. Eu não posso ter, mas espera, eu queria muito falar com o autor do texto aqui para entender o que ele quis dizer. Isso não pode acontecer. Ele tem um percurso claro. E esse negócio de, eu vou deixar para o final para surpreender o leitor. Cadê meu corpo? Eu vou deixar para o final para surpreender o leitor. Final que surpreende o leitor é roteiro de filme, livro literário, né? Não é para surpreender o leitor na dissertação. Eu vou pegar meu copo, porque eu não gosto de beber da garrafa. Só um minuto. Fica muito cachaceira beber dessa garrafa na boca da garrafa. Não me sinto fina. Minha mãe ia ficar muito envergonhada de mim. Mas eu conto isso para minha psicóloga para tomar umas burdoadas, não umas cachaças. Então, verificar começo, meio e fim do seu texto, e isso já pode ser feito desde o projeto, porque assim você consegue ir fazendo os preenchimentos desse projeto com mais direção, com mais estratégia. Que absurdo a Jade falando que é vodka ou cachaça. Não é um vinho. Era um vinho branco. Aí eu coloquei aqui. Inclusive, foi uma aluna que eu tava dando aula e eu vi ela tomando da garrafa. Assim, eu falei, olha, que legal! Aí eu trouxe pra cá. Que essa é uma garrafa que eu não ia pôr na minha mochila nunca, né? Na vida, assim. Pode ficar aqui na mesa. Mesma coisa. E aí vamos para... Na verdade, tá em ordem invertida. Pronto. Vamos para cá. Este texto é um texto que está lá no livro do corretor, no manual do corretor. É sobre os algoritmos, o texto dos algoritmos lá de 2000,
18 para 19. E ele não tem uma pontuação ruim, ele tem uma pontuação razoável. Eu gostaria que vocês lessem, e eu não vou ler, quero que vocês leiam, e aí vocês me escrevam quanto vocês acham. Pode chutar, pode ser um chute científico, assim, que essa pessoa tirou no critério 3, e como que vocês ajudariam essa pessoa a melhorar essa nota. Pode ser assim, só uma coisa bem breve no chat, para eu organizar a ordem de fala de cada um. E aí a gente vai comentando e aí vai puxando pelo microfone. Acho que no microfone fica mais funcional dessa vez. Então, 3 minutos aí para vocês lerem e me dizerem o que vocês acham. 3 minutos de verdade. Cora, você pode abaixar um pouco aí, que tipo, não dá pra ver o que tá embaixo do contribui. Do contribui? Depois do contribui, tipo, não tem mais nada depois. Acho que cortou. Ai, nossa, mas que coisa, ué. Porque na minha tela, eu não sei como abaixar mais, porque é um slide. Já sei, vou subir ele. Agora dá pra ver. É que talvez tenha ficado meio pequeno, né? Melhorou? Agora dá pra ver. Obrigado. Obrigada. Eu não sabia que não tava dando pra ver alguém. Que bom que alguém falou. Ô, Cora, eu não sei se eu li certo, mas tipo, tá escrito assim, sendo assim, acaba absorvendo inúmeras notícias, o que contribui mesmo irracionalmente, influenciando nas opiniões. Foi isso mesmo que você leu. Ah, tá. Beleza. A frase não tá ajudando o candidato. Gente, já deu uns 3 minutinhos. Tenho a Jade aqui comigo. Manda mensagem aí pra mim. Nada contra a Jade.
né? Assim, a gente gosta até, não sei o quê. Tem até uns amigos que namoram com ela e tudo mais. Uns amigos, no plural. Todos privilegiadinhos. Bom, eu vou começar a comentar da Jade, conversar com ela, mas eu queria que vocês outros conversassem também, viessem. E aí, interrompe no microfone, vamos tentar mexer nesse texto, porque eu acho que é muito mais efetivo olhando para o texto oficial, né, do que simplesmente para a teoria. A Jade está chutando que a nota é 120 e sugere que ele traga mais elementos e profundidade para a análise, para evitar a repetição de palavras. Ótimo, legal. O 120 está correto, ele é um texto que tirou 120 no critério 3. Mas aí, como assim desenvolver com mais profundidade? Porque, né, a gente vai dar uma dica, mas como é que dá mais profundidade? Onde que ele tem que mexer nesse texto para ter mais profundidade? Aliás, o que precisa de profundidade? Pensando no... É para eu falar ou é para outras pessoas? Eu não sei. Pode ser você. E aí eu tenho uma outra pergunta. Pensando nos verbos selecionar, relacionar, organizar, interpretar, fatos, informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ele está fazendo isso com que qualidade? Aonde está com qualidade ou onde não está? Né? Dá para ver um projeto de texto razoável dentro do parágrafo? Né? Então, tenta responder essas perguntas aqui nessa conversa, que eu acho que ajuda a ajudar o cara, ajuda a pensar o que é desenvolver as coisas. Então, o que eu achei é que, beleza, ele trouxe o dado do IBGE, então ele selecionou algo que seria bom para utilizar para dar embasamento para o argumento dele. Só que aí ele está falando, tipo, as pessoas pegam muitas informações das redes sociais, mas não necessariamente isso é algo negativo. Isso é algo negativo dependendo do contexto. Uhum. Para mim, ele não deixou isso claro. Eu entendo qual foi o negócio do negativo de tipo, putz, eu só vou pegar a informação no Facebook, geralmente eu não procuro muito bem as fontes, tudo mais, eu entendo isso. Mas não foi o que ele colocou. Então, para mim, quando eu falei sobre aprofundar, seria isso, trazer o elemento, realmente, tipo, o ponto de vista dele para mim não tá muito claro. Beleza, pessoas pegam informações da internet Qual o problema de pegar informações na internet, né? A Clara falando, tive a mesma impressão que a Jade ficou meio jogada esse dado do IBGE. Gente, pelo amor de Deus, briguem muito com esse dado do IBGE, porque realmente tá assim, catei aqui do IBGE e cuspi, né, no texto, tá? Tá aqui, resolvi colocar, né? O João colocou, acho que não ficou tão claro a relação da utilização da internet com a manipulação. Aliás, isso é muito legal, né? Em primeira análise, vale ressaltar que as redes sociais exercem um grande peso na formação de opinião. Esse é o tópico frasal do dono do texto, e é um bom tópico frasal, né? Formação de opinião. Só que seria legal, na linha do que o João aponta, que isso fosse dialogado com manipulação, né? Formar opinião e uma opinião que é manipulada, né? E a gente consegue, assim como a Jade, né, fofamente tentou apontar ali, dá para entender que ele quis falar, né? Que ali eu acho que é um pouco esse racionalmente, então se eu fui manipulado, não foi racional da minha parte, né? Não fui eu que efetivamente pensei aquela crítica que está sendo feita e tal. Mas ele não disse, né? Aí a Nicole, tá expositivo demais e só no final ele leva a opinião dele e ainda de forma muito rasa. Então, porque fica esse jogo de palavras que não estão dentro da frase bem encadeadas. Aí a Clara falou isso. O Newton, eu acho que ele não devia afirmar que as redes sociais são a principal fonte de informação.
Eu também tenho no mínimo olha, cara, você não pode falar isso desse jeito. Você pode, mas você precisa dar uma descrição para explicar isso melhor, né? Alguém falou, inclusive, dele estar expositivo. Ele precisa expor um pouco mais umas coisas que ele não expôs e talvez até de menos umas coisas que ele expôs, que é a história da seleção para fora e para dentro. Né? O que você quer que vem para o texto que é relevante e o que é que você pode descartar porque mais enche linguiça do que outra coisa. O recorte que ele fez não foi produtivo, isso, não foi estratégico. Ele forçou contextualizar o dado com o que ele pensa. Perfeito, essa coisa de forçar. Veja só, as redes sociais exercem um peso na formação da opinião. E ela é o principal meio de propagação de informações. Aqui teria, no mínimo, que falar que talvez trazer o IBGE para o começo, né? Segundo o IBGE, 87% dos jovens têm acesso à internet e essa faixa etária, né, e ao observar a sociedade, percebe-se que essa faixa etária usa essas plataformas como o principal meio de obtenção de informações. Já traria um melhor uso do IBGE e já traria de um jeito mais organizado, mais seguro, mais apurado a história de ser a principal meio de propagação. Agora, o fato de termos acesso à internet, o fato de acessarmos e buscarmos informações, ainda não está bem desenhado como um problema, que é a história da opinião rasa que vocês falaram. Vocês percebem que ele fala, oi, Newton. Você sabe o que eu penso? Tipo, eu tô tentando pensar como que ele faria a sua intervenção para esse desenvolvimento, sabe? Porque ficou realmente muito raso, de forma que eu não consigo nem intervir nessa tese dele aí, sabe? Nessa opinião dele aí. Tipo, as redes... Oi? É que forçando a barra dá. Porque se eu tenho educação virtual, eu tenho um uso melhor de internet para formar minha opinião, para buscar as minhas informações. Então, dá para fazer um projeto de texto que funciona. Mas você percebe que é o que não está dito? Não entendi. Mas você ia falar mais alguma coisa? Não foi isso. Concordou com o Newton. Esse 120 aí da Jade, eu até concordo. Mas aí é porque eu tô um pouco curioso em relação ao restante da redação dele, sabe? Tipo, principalmente como que ele vai linkar esse desenvolvimento dele aí com a conclusão, para eu saber se na totalidade faz sentido, se tem alguma profundidade a mais do que ele está falando aí nesse desenvolvimento, sabe? Ele tinha mas enfim. 120 de verdade. Só que você eu não sou muito capaz de julgar ele. Mas é porque você está misturando os critérios. Esse link que você está querendo que ele faça está no critério 2. Não no 3. Ter começo, meio e fim é critério... De repertório? É que o critério 2 não é só sobre o repertório. Ele é sobre o repertório, sobre adequação ao tema e sobre adequação ao gênero. O gênero dissertativo argumentativo tem que ter uma introdução que combina com o seu desenvolvimento, que tem um fecho para tudo que foi aberto. Isso é critério 2. Mas tá tudo bem, assim, isso que você tá pensando, eu acho que tem a ver, no critério 3, com a questão da estratégia. Como que você abre um problema genérico desse para resolver estrategicamente na sua intervenção? Vai ficar uma intervenção xoxa, porque você não vai ter um problema específico para resolver especificamente. Aí eu acho que dialoga com um projeto de texto, não é com gênero, é um projeto de texto com essa estratégia e com autoria, inclusive, porque uma boa autoria vai fazer relações e interpretações mais profundas que vão chegar em desenvolvimentos melhores, que eu acho que é isso que você está
pensando como é que desenvolve um negócio desse para chegar aonde? Vai chegar aonde, né? Eu tenho essa impressão na tua fala. Tipo, eu acho que ele poderia usar um argumento um pouco mais polêmico, assim, sabe? Tipo, e um pouco mais fundo mesmo. Mais fundo, mais Eu contundente, entendi. mais evidente. O chat aqui. Nossa, a Bruna já reescreveu o texto do candidato. Vamos ver como ficou. Adorei. Vocês têm acesso ao chat aí, né? Por favor, abram para a gente ler juntos. Em primeira análise, vale ressaltar que as redes sociais exercem um grande peso na formação de opiniões. Segundo o IBGE, por exemplo, 85% por jovens do centro têm, entre 18 e 24 anos, têm acesso à internet e utilizam, a utilizam, né, Bruna? E utilizam por conta disso, e utilizam por conta disso as plataformas digitais como fonte de informação à pronta entrega. Adorei. Sem mesmo, muitas vezes, conferir a veracidade das mesmas. Assim, tal fato explicita a influência das redes na formação de ideias. Vocês percebem que já mudou de cara? Assim, ainda dá para mexer, mas acho que a Bruna tá ainda respeitosa com o texto original, né? Assim, vou ajudar, mas o texto é dele, não é meu. Então, ela faz ajustes ali pontuais. Eu acho, Bruna, que dá para ser mais concisa no modo de apresentar o tópico frasal, mais conciso na forma de apresentar o dado, né? Então, jovens adultos já facilita, né? Entre 18 e 24 anos têm acesso à internet, então daria para colocar aqui que segundo o IBGE, 85% dos jovens adultos têm acesso à internet. Eu acho legal colocar que esse público é muito usuário, ou então usa muito, não é nem frequentemente, usa as redes sociais, e acho que mais do que usa, a gente pode colocar, tá imerso nas redes sociais, e as utiliza como, aí para pegar bonitinho, como fonte de informações à pronta entrega. E aí eu acho que é legal isso que você fez, pronta entrega, sem conferir a veracidade das mesmas. Acho que aqui vale a pena, ao invés das mesmas, veracidade dos fatos. E por que isso explicita a influência na formação? E aí uma outra pergunta, né, que ele também responde ali pela culatra, e aí, consequentemente, quando a gente vai ajudar ele, a gente não pode esquecer disso. E a manipulação do algoritmo? Não tem que retomar todos os elementos da frase tema? Cadê o algoritmo aqui? Onde ele tentou falar de algoritmo? Onde tem cheiro de algoritmo, se você fosse ajudar esse cara? Acho que quando ele fala do irracionalmente, né? O irracional e a rede social. Porque é na rede que o algoritmo aparece mais forte. Ele aprende muito com a rede. Olha lá, o irracionalmente também, o João falando. Então, esse racionalmente precisa ser explicado, bem desenvolvido, porque é ele que vai dar a relação entre o tópico frasal e a frase tema. Talvez a palavra irracionalidade não seja a melhor ideia, mas, por exemplo, explicar que na rede social, pegando lá o texto que a Bruna reescreveu, na rede social, a pronta entrega, sem muitas vezes conferir a veracidade dos fatos. Daria para esticar o tópico frasal, né? Tudo isso é muito grave, esse comportamento se torna muito grave com o funcionamento dos algoritmos, enclausurando cada usuário em uma bolha que só repassa
as notícias que já são aquelas que ele quer ver. Isso explicita a influência das redes sociais na formação das ideias, das opiniões. Percebe? Porque aí eu fico dentro das mesmas sempre, eu não tenho diversidade. Oi, Bruno. Então, quando você tinha falado, né, de colocar adultos, né, da faixa etária, eu não sei se é uma coisa muito subjetiva que eu tenha pensado ou se é uma coisa meio intuitiva. Quando você fala que são adultos, meio que essas pessoas têm consciência de que realmente é uma bolha e de que nem sempre o que está na internet é um fato. Então, isso também contribui Eu por acho serem que adultos? eu muito boazinha com os adultos. Porque foram os adultos que caíram nas fake news. Eu tô rindo, mas é que... Rindo de nervoso, né? Não de você. É no sentido de... Felizmente, eu tô inferindo que a convivência que você tem com adultos são de adultos que sabem isso. Mas Mentira, gente... não, Cora, não é Cora. Então você foi muito iludido mesmo. Porque que na minha cabeça, né, assim, na minha cabeça, ser uma pessoa racional, em teoria, né, você ser adulto, te dá um pouco de experiência, né, de vivência e, né, enfim. né? Mundo ideal, né? Agora a gente sai na rua, as pessoas medem a temperatura da gente pelo punho, não pela cabeça, porque No vestibular também, eu entrei em desespero. então, assim, não, né? Fazer o quê, né? Então, assim, essa questão da racionalidade para perceber o algoritmo e a bolha, eu só percebi depois que alguém me explicou que existiam as bolhas, que existia o algoritmo, não que existia a bolha, mas que existia o algoritmo. E a princípio eu pensei assim, mas qual o problema disso? Né? Falei, não é legal e tal. Aí depois eu falei, não, pera, mas isso me fecha tal. Aí eu comecei a raciocinar. Mas depois que eu soube que tinha uma linguagem de programação por trás, né? Então, não é, assim, eu sou lerda, mas também não é um conhecimento tão acessível assim. E só um parênteses, eu não disse adultos, eu disse jovens adultos, que facilita esse diálogo com o 18-24, mas eu acho que adulto mesmo, porque se a gente for olhar a sua tia que mandou uma fake news que ela viu no Facebook dela, no grupo do WhatsApp, ela é uma senhora adulta, ela não é uma jovem adulta. Então, acho que tem ali... Eu acho interessante, inclusive, colocar adultos para livrar a cara da criança, no sentido de... não é um nenenzinho em tenra idade que está em formação e precisa de cuidados diante da internet. É um ser humano adulto que não está sabendo se comportar, se proteger na vida virtual. Acho que isso é um caminho. Faz sentido? Faz. Tá bom. Mas isso a gente explica, né? Assim, aí que tá. São coisas que quanto mais conciso o parágrafo vai ficando, mais espaço a gente tem, por exemplo, para explicar esse tipo de treta, né? Vou avançar para o Newton, só para o Newton. Os outros não leiam. Para o Newton... Ai, Cora! Para o Newton ver a continuação da redação do mesmo mocinha aqui. Além do que, essa exposição diária também estimula o consumismo, visto que os algoritmos são programados para analisar o que seus usuários consomem, para que assim, cada vez que acessarem a internet, seus gastos estarem na tela do computador ou celular, instigando a comprar, não tem crase antes de verbo. Pois, como disse Thomas Hobbes, somos dotados de desejos, e assim acabar consumindo cada vez mais o que essas plataformas instigam. Sem 3 minutos, comentem. Abre o microfone e solta o coração. O Thomas Hobbes ficou triste. Como bem colocou a Bruna, rindo de nervoso. Jogou só, né? A informação. O Hobbes falou, não tinha nem paraquedas, assim. O Hobbes pulou do avião e foi pondo paraquedas. Assim, né? Eita, cheguei aqui, assim, 120, galera, 120, né? Então tá bom. Aqui
um típico uso de pensando no critério 2, um típico uso de repertório que é legitimado, mas que não é pertinente à discussão, que não é bem intertextualizado. Então, se ele ganhou ponto por esse repertório, ele ficou entre 80 e 120 pontos no máximo. O Hobbes foi o primeiro que eu vi aqui também. Salta, né? Assim, então, parece que não tem outra coisa para comentar nesse texto, nesse parágrafo, que é só o Hobbes. Tem coisas aqui para a gente pensar. Por exemplo, Jade, por isso que eu falei, mais para frente a gente vai falar disso. Você falou, mas tecnicamente, ideologia de gênero não é isso só, é outra coisa. Lembra dessa pergunta mais cedo? Você vê a diferença entre chamar de ideologia de gênero lá naquele parágrafo, do modo como foi desenvolvido ao lado de educação sexual, orientação sexual e identidade de gênero, e aqui falar em querer comprar dotados de desejos? Tecnicamente, né? Porque tecnicamente não é disso que o Hobbes está falando. Primeiro, Hobbes não era psicólogo, psicanalista, então ele não está falando do desejo individual de cada um das pessoas pelas compulsões e tudo mais. Outra coisa, o Hobbes, me ajudem, ele é anterior ao capitalismo, né? Bem anterior, ele é contratualista. Como é que eu explico uma questão do consumismo, que é um fruto do capitalismo, a partir de um cara que muito pouco contato teve com... Se teve contato, teve muito pouco com o capitalismo? Não dá. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que talvez fique mais evidente. Tangencial tema, eu não tenho já essa redação. Eu não tenho a correção oficial sobre o critério 2. Eu só tenho a correção oficial sobre o critério 3. Mas sim, não é um tangenciamento, tá? Porque ele usa todos os elementos da frase tema ao longo da redação. Então, não pode ser 80, 40, 80. Aliás, não pode ser 40. Pode ser que ele fique entre 80 e 120. Mais que isso, no critério 2, certamente ele não tirou. Eu preciso ler a redação inteira e corrigir com calma, para dar o ponto ali que eu acho que foi. Mas o manual não dá a pontuação completa. Tem uma mariposa. Foi na aula de vocês que deu a mariposa também? Da outra vez? Olha lá. Bicho do inferno. O começo estava melhor do que a outra. Falou de algoritmos, mas o Hobbes apagou o brilho. Exatamente. Quando você fala em apagou o brilho, para mim tinha que ter sido selecionado para fora, não para dentro do texto. Era melhor não colocar do que colocar, que é aquilo que a gente leu sobre autoria, né? Então, aqui eu acho que tem um exemplo bem didático. Mais coisas que a gente tem que ver aqui, então. Já tiramos o Hobbes da frente. Vamos olhar de novo. Além do que, essa exposição diária também estimula o consumismo. Um bom tópico frasal, não podemos negar. Mesmo que seja o bom para o rascunho, é um bom tópico frasal. Visto que os algoritmos são programados, olha só, mas como eles são programados? Não interessa como eles são programados. Interessa que existe uma inteligência por trás que vai fazer essa análise. Isso que interessa. Então, eu jogo fora uma informação, mas eu uso outra. Programados para analisar o que os usuários consomem, para que assim, cada vez que acessarem a internet, seus gostos estarem na tela do computador ou celular, instigando a comprar. Você vê que aqui ele tem problema de concisão, ele tem problema de crase, ele tem problema de sintaxe, ele tem problema de concordância, mas tudo isso é avaliado no critério 1, não no critério 3. Lógico que tem um problema ali de truncamento das ideias, de truncamento das informações, que é a forma
que tá ali no critério 1 que está atrapalhando o 3, mas a gente também não pode tirar ponto duas vezes. Ou é no 1 ou é no 3. O 3 tem que ser suas próprias justificativas. E aí ele vem acabar consumindo cada vez mais o que essas plataformas instigam. Ao invés de colocar o Hobbes, não valia muito mais a pena colocar que na era do capital, no capitalismo, a gente é muito influenciado pelas propagandas, a gente é muito influenciado a acreditar que aquilo que a gente compra resolve os nossos problemas, que comprar é terapêutico, que comprar isso, aquilo, né? Observando a sociedade, fazendo uma leitura interpretativa da própria sociedade, até fazendo uma psicologia de boteco, né? Os seres humanos nascem sempre desejando alguma coisa, nunca estão satisfeitos, quando atingem uma meta já desejam outra, desde a infância isso é assim, quando a criança ganha o brinquedo que ela queria, porque viu na propaganda, logo se desinteressa por ele e já quer um novo. Então, você está ali fazendo uma psicologia de boteco, mas você está lendo alguns comportamentos que a gente tem e que o algoritmo aprende. E aí, ele é programado para lidar com nessa nossa natureza e ele aprende com isso. Então, que você facilitaria a vida também, né? Tudo bem até aqui? Eu vou pegar aqui a mesma. Eu não sei por que eu repeti esse slide, ficou meio saladento isso aqui. Eu quero pegar uma outra redação que eu acho que eu falei para vocês agora há pouco. Eu vou pegar ela porque vai ajudar bastante a explicar essa questão da seleção para fora. Aqui, vamos lá, share screen. Eu sei que eu já passei do horário, essa é a última que a gente vai conversar. Share. Esse é um tema de FUVEST, mas não é porque é FUVEST que não sirva como modelo para algumas coisas que a gente precisa entender. Eu vou ler o texto todo, porque faz mais sentido a coisa no conjunto do que a coisa isolada. A sociedade depende do pensamento coletivo para o seu pleno funcionamento. Logo, as necessidades sociais devem sobrepor as individuais. Então, a opinião dela é: as necessidades coletivas devem sobrepor as individuais. Em 2020, o mundo deparou-se com a pandemia de coronavírus e, assim, a população passou a depender mais do que nunca do altruísmo de todos. Nesse cenário, as atitudes dos profissionais da área de saúde e do governante brasileiro divergem. Já que os médicos preocupam-se com o futuro da população e o presidente atua contra a melhora da doença. Opa, aqui tinha que ser vírgula. Não acredito que eu pulei isso aqui. Eu mexo na nota dela, já pensou? Consequentemente, suas atitudes divergem quanto ao caráter altruísta. Naqueles, a característica é encontrada, mas neste não. Logo, estabelece-se uma correlação entre o pensamento a longo prazo e o altruísmo. Muito bem, você tem ali uma introdução explicando que tem uma relação entre pensar no coletivo, pensar no outro e pensar planejadamente. De início, cabe ressaltar que os profissionais da saúde demonstraram como pessoas com pensamento a longo prazo tendem a ser altruístas. Olha que bonitinho esse uso de repertório pontual, funcional e que não se enrola, né? Opa, bem. De acordo com o filósofo Luiz Pondé, na contemporaneidade, as pessoas tendem a ser single, ou seja, extremamente egoístas e individualistas. Então, essa é a tendência. Todavia, surpreendentemente, esse pensamento não refletiu as atitudes dos inúmeros profissionais da área de saúde. Eles quebraram com o senso comum, né? Eles idealizaram que o coronavírus não iria destruir a população e seguiram firmes nesse propósito.
Diante disso, incontáveis são os casos de trabalhadores que decidiram deixar suas famílias, então, abandono individual, para não contaminá-las, e durante meses destinaram-se apenas ao combate da pandemia e a salvar o coletivo. Essa atitude demonstra que quanto mais claro o objetivo futuro, mais manifestam-se características como altruísmo. Então, ó, ela abre falando que cabe que o profissional de saúde demonstra como uma pessoa de pensamento a longo prazo pensa no outro, é altruísta. Traz o Pondé para falar, olha, tem essa tendência, mas essa tendência não acontece em pessoas altruístas. E isso é surpreendente, né? Assim, ainda que tenha uma tendência, elas surpreendem esse senso comum, esse saber comum, essa coisa que todo mundo é assim. E você vê que não foi muito longe com o que o Pondé explicou, e eu particularmente não gosto de Pondé. Assim, acho ele. Agora eu gosto mais, mas no começo, assim, quando eu era mais nova e ele também, eu não gostava muito, eu achava muito sensacionalista, assim. Mas veja, não interessa que eu não gosto de Pondé. O argumento está bem feito com o desenho que ela trouxe e ela não vai esmiuçar a questão do que é ser single. Basta dizer extremamente egoístas e individualistas. Neste caso, né? O Pondé não se revirou como o Hobbes se revirou. E aí, bonitinho, deu tudo certo. Aqui que é exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Outro sim, vale observar também que o presidente brasileiro não demonstrou nenhuma preocupação com os efeitos futuros da pandemia. Logo, é impossível identificar altruísmo em suas ações. Então, ela está falando, quem pensa no longo prazo é altruísta. Tem esta pessoa aqui que não pensou em efeitos futuros, então não foi altruísta. No início da quarentena, diversos líderes de estados banalizaram o real efeito do coronavírus, como foi o caso do primeiro-ministro da Inglaterra e do presidente brasileiro. Por outro lado, o ministro, né, ao deparar-se com o número de infectados, adotou medidas visando reduzi-los, enquanto o brasileiro, permaneceu desprezando a pandemia e não tomou atitudes eficientes para a sua população, então não ficou pensando no futuro. O descaso com o futuro da população é uma banalização de todas as mazelas que a pandemia acarreta na vida de uma pessoa, seja na necessidade de arriscar-se para ajudar os próximos, quanto nas inúmeras mortes que o coronavírus causou. Que ela deu enrolada de falar de arriscar, que não precisava, mas olha onde ela vai, o que ela quer enfiar no texto. Essa banalização é caracterizada pela filósofa Hannah Arendt como banalização do mal. Ela é observada quando atitudes degradantes como a do presidente são normalizadas, com a desumana justificativa de que as vidas que se foram eram inevitáveis. A Hannah Arendt, o pouco que eu sei dela, quando ela fala da banalidade do mal, ela está falando que são repetições de coisas que vão se introjetando na vida cotidiana e a gente se acostuma a elas. E não só isso, quando ela cunha essa ideia, ela está falando do Eichmann em Jerusalém, especificamente. E ela fala que o Eichmann é um perigo porque ele, assim como muitos outros, é um ninguém. E a maldade mais malvada é a maldade praticada por ninguém. No sentido de, mas eu não fui. O que o Eichmann usava para se defender? Ele falava, não fui eu só fiz o que me mandaram, eu só cumpri ordens. Então, quer dizer, você que não é do partido, você que não é o Hitler, você que não é ninguém, foi lá e, né, ele fala, eu nunca apertei um gatilho. Mas tudo bem, você não apertou um gatilho, mas o que você cooperou para articular a morte de um monte de outras pessoas ali como funcionário público que preenchia a tabela, cooperou para essa morte. Como assim você não fez o mal? É lógico, e isso é claro, a gente consegue compreender isso. Você é funcionário público, tá lá vivendo sua vida, aí chega o Hitler e fala, olha, agora a sua função não é mais essa, é outra. Você faz isso aqui, que é cuidar lá das tabelas que faz a organização logística dos trens que iam passar pelas cidades, pelos guetos, pegar os judeus e levar
os campos de concentração. Esse é o seu trabalho. Qual família, qual judeu vai para qual trem, que vai para qual cidade, para qual campo de concentração. Organiza esse povo todo aí. E você fala, tá bom. Ou você vai falar assim, não, não, tá? Seu senhor aí do partido nazista, eu não vou executar essa atividade porque ela é contra os meus princípios. Ele vai falar, tá bom, então você entra no trem porque você é o próximo, né? Ele vai te matar. Então, ou você foge, ou você morre, ou você faz, né? Então, a Hannah Arendt consegue perceber essa movimentação toda e vai inclusive, percebendo que essas pessoas vão se acostumando. Elas não só aceitam de primeira porque não tem jeito, como também elas vão falando, já tá no inferno, abraço capeta, continua, vamos continuar fazendo. Sem tentar reverter também, sem ter a iniciativa de reverter. Tanto que os poucos que reverteram viram filme, né? Tipo a lista de Schindler, que é o cara lá que consegue salvar um monte de judeu, porque ele fala, eu me recuso a fazer isso acontecer, a ser mais uma engrenagem dessa máquina. Mas o Schindler não era funcionário público, ele era industriário. É diferente, ele não era ninguém, nada contra funcionário público. Amo alguns funcionários públicos, inclusive. Mas eles estão mais presos, é diferente do Schindler, que era industriário. Então, você tem um jogo de coisas. Você vê que a Hannah Arendt aqui, na banalização do mal, é uma seleção que tem que ficar de fora? A própria Hannah Arendt, ela é um excesso de coisas que atrapalha, que bagunça o texto, sendo que aqui ela já foi bastante eficiente quando ela usa a ideia dicionarizada de banalização. Não é a banalização do mal, é a banalização das mazelas que a pandemia acarreta. Que, quando não pensou na população, quando teve um descaso com o futuro, banalizou as necessidades, banalizou as sequelas. E só o conceito da palavra banalizar já é suficiente. Mais que isso, tem que ficar de fora neste caso. Tá? Então, acho que é um exemplo bem útil de um parágrafo que mais bagunça porque entra coisa, mas que esse outro, por exemplo, faz um desenho bonitinho. Agora, uma coisa que é importante, por exemplo, em um argumento externo, legitimado e bem articulado, eu ganho a chance dos 200 pontos. Se eu estiver dentro do gênero, tal, dentro do tema, tudo bonitinho. E aqui ela atende isso. Mas ela tem um parágrafo em que está tudo bem encadeado. Um outro em que as coisas não estão bem encadeadas. Se isso é avaliado no critério, se esse texto fosse Enem para ser avaliado no critério 3, ela ia perder ponto por causa do segundo parágrafo. O primeiro não ia salvar muito, a não ser que fosse um leve deslize. Entende? Então, aqui no critério 3, você avalia o texto todinho. No 2 também, mas quando avalia para repertório, basta um repertório. Fez sentido? Eu encerro a parte expositiva por aqui. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Tem um chat aqui. Pode fazer uma perguntinha. Bem lembrado. Ela perguntou como submete a redação. Deixa eu sair desse login e entrar de volta no... não, esse login é bom. Não, acho que é o outro login.
tô como professor. Ah, achei, pronto. Eu tenho que achar o login que eu tô como aluna, senão eu não consigo mostrar. Pronto. A redação é sempre digitada, como ficou nos textos que a gente viu hoje, porque senão fica muito difícil dos corretores fazerem uma correção detalhada, como eles sempre se dedicam a fazer. Ó. Não é nesta pasta, é na pasta do Enem. Tá? É que essa daqui eu tô como aluna, então eu consigo mostrar. Então, lá na do Enem é uma página amarela aqui, né? Isso aqui tá em amarelo. E aí você vem aqui, atividades. Aí, aqui é tudo material. Lá na do Enem tem outro nome aqui. Não tem apostila, tem temas. Só que isso são atividades, você não consegue enviar nada por aqui. Você clica aqui, você vê o material e baixa o material. Agora, aqui, apostila... Não, mentira. Aqui, ó. Quando eu tenho uma pasta, que não é uma pastinha, é essa pranchetinha, aí é onde eu envio as atividades. Então, por exemplo, se eu for enviar essa atividade na segunda-feira ou na terça-feira, eu venho, procuro o nome do tema, que é o tema que eu escrevi e quero enviar, clico nele e envio. Mas não é na segunda e na terça que eu vou enviar a redação, eu estou na quarta enviando a redação. Aí o tema era brasileiros na pandemia de coronavírus. Aí o meu tá pendente, porque eu tô aqui como aluna. E aí tá pendente porque eu não entreguei ainda. Aí eu vejo atividade, cliquei em ver atividade, e aí aqui tem adicionar ou criar. Posso marcar como concluído, mas vai dar errado. Então eu venho com adicionar ou criar. Aí eu venho em documentos, e ele cria um documento para mim. Em 5 ou 4, criou. Aí eu abro esse documento clicando nele. Aí vem o meu nome, que esse meu e-mail chama Canal da Cora, então vem o meu nome e o tema que eu estou escrevendo no dia que eu estou entregando. Aí eu vou lá e escrevo a minha redação bonitinha, maravilhosa, para eu tirar 1000. Aí, beleza. Terminei isso, eu venho aqui neste botão, tem que apertar esse botão e aperto entregar. Deixa eu ver o chat. Luísa, você tem outra turma no Class só sobre Enem. A turma que você tá é de CM, tem que entrar no do Class, que foi inclusive na do Enem, que foi inclusive uma conversa que as meninas tiveram esses dias. Talvez você não tivesse no grupo. Eu já resolvo isso com você. Então, ó, terminei aqui, conferi meus erros de digitação, tal, beleza. Aperto aqui entregar. Um anexo será enviado. Entregar. Pronto, tá entregue. Eu posso, não, fiz errado, quero fazer de novo. Cancelo o envio e muda, tá? E é isso. Não tem muito mais o que aprender sobre essa entrega, eu acho. De nada. Ah lá, o Felipe tá, Fê? Lindo. Que homem. Aí eu gravando essas coisas.